E aí, gente, eu sou a Maki e hoje vou compartilhar com vocês mais uma parte da minha trajetória. Dessa vez eu trouxe um estilo bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, mas que é o estilo que eu iniciei a criar os meus primeiros personagens do zero. Para 2020 eu tenho um desafio de desenhar mais meninas e eu já tô começando. Mas também me deu vontade de nesse ano voltar a desenhar no estilo mangá apenas para dar uma renovada nas ideias e também porque eu sempre fiz muito isso de testar tudo. Bom, esse é um redesenho da personagem do Jean CB postado lá no meu servidor no Discord, e eu escolhi ele para refazer durante uma live. De início não deu muito certo, eu travei no traço, estava sem referência e acabei só iniciando o desenho. Mas normal, fazia muito tempo que eu não desenhava nesse estilo e ainda queria testar coisas novas de cabeça. No primeiro esboço não ia sair mesmo. No outro dia, com mais calma, menos sono e depois de buscar referências, eu recomecei o desenho do zero, buscando uma nova proposta que é o que você vai acompanhar durante esse vídeo. E aí sim deu certo. Por isso sempre é importante não desistir na primeira tentativa, principalmente quando você está experimentando coisas novas. Quando estamos acostumados com o estilo de trabalho, naturalmente ele vai ficando mais confortável. Justamente porque estamos fazendo aquilo há mais tempo e nossa biblioteca visual para aquele determinado estilo é bem maior. Então não tem como competir com algo que você iniciou agora. Durante o processo desse desenho eu não fiz nada muito diferente do que eu já mostro em outros vídeos. Basicamente eu tento construir uma estrutura primeiro e eu vou progredindo o desenho aos poucos. Mas com relação aos detalhes aplicados e estilo, aí eu diria que bastante coisa muda sim. E aí só buscando outros trabalhos nesse mesmo estilo para observar o que acontece neles, para construir esse tipo de estética. Algumas coisas são básicas no mangá e eu tentei aplicar aqui no meu, mas não é sempre que elas acontecem porque tem muita variação dentro do mesmo estilo. Mas essas são as que eu queria trazer para o meu desenho daquilo que eu capturei. Um dos detalhes mais marcantes no mangá são os olhos grandes e expressivos que eles têm, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz aí. Nesse conjunto tentei deixar os cílios superiores bem volumosos para destacar ainda mais o olhar dela. Já pro cabelo a pegada é bem diferente do que eu faço para meus cartoons geralmente. De um lado no cartoon eu estilizo bastante mais para algo bem arredondado e fofinho, total fora da realidade na maior parte das vezes, e pro mangá já temos formatos mais pontiagudos e uma definição de mechas ainda estilizado, mas puxando para algo mais real. Foi difícil deixar bem mangá, mas no final deu certo. O rosto é um formato que não é tão estranho para mim, ainda mais porque, como eu disse, eu já fiz no estilo mangá algumas coisas lá atrás. E nesse estilo é bastante comum também você ver o queixo mais pontudo, mas também com linhas arredondadas dependendo do tipo de personagem que você quer criar. Se ele for mais agressivo, aí tem mais pontas no seu desenho, mas se ele for um pouco mais delicado, aí você começa a curvar um pouquinho mais. Pro meu desenho eu tentei deixar o queixo mais fininho, mas trazendo um pouquinho de curva também para deixar mais meigo, seguindo a linha da personagem original. Outros detalhes interessantes que fogem bastante do que eu faço geralmente são sobrancelhas finas, que é bem comum no mangá, o nariz quase invisível, muitas vezes sendo apenas um ponto, e o jeito de fazer mãos. Sobrancelhas e nariz são detalhes bem simples de aplicar, mas o que eu gostei mesmo de experimentar novamente foi fazer as mãos. Geralmente eu faço mãos bem grossas com 4 dedos e em uma pegada totalmente diferente, e aqui inverteu. As mãos muitas vezes são bem finas e um pouco mais puxado para o real. E a parte mais complicada parece ser deixar os dedos finos e delicados, mas no final achei divertido e deu super certo. Chegando na finalização do desenho que eu iniciei em live, consegui fazer o traço e colocar as cores base também. Para quem não sabe ainda, estamos streamando aí nas sextas e sábados por enquanto, e o link você encontra no finalzinho do meu site. Mas falando da line art, eu vi bastante estilo que traz uns traços bem finos, e eu curti isso e trouxe para o meu. Configurei o meu brush para não ter aquela variação de traço e foi super bem, cheguei na estética que eu queria. Para as cores base, o mesmo de sempre. Eu divido cada parte do desenho em camadas diferentes para facilitar aplicar os efeitos depois, que é onde vamos chegar agora. A parte da finalização foi outra etapa que eu queria observar novamente as minhas referências, mas agora focando em como eles utilizam o sombreamento, as cores e o tipo de efeitos que aplicam. Consegui puxar algumas coisas legais também. Também aproveitei essa etapa para fazer alguns ajustes no desenho que eu não tinha percebido antes, então que bom que eu deixei para finalizar no outro dia. Mas falando da arte final que eu usei, uma coisa que eu notei bastante foi a aplicação da técnica Cel Shading nesse tipo de desenho. Vou deixar alguns links na descrição para você ver mais ou menos sobre o que é isso. E foi nisso que eu foquei basicamente para todo o desenho. Outro detalhe interessante é usar um brush bem macio para aplicar um pouco de cor mais rosada em regiões como nariz, bochechas e mãos. No rosto você vai notar isso bem facilmente no mangá.
A finalização dos olhos era o que eu mais queria fazer. Nesse estilo é muito legal como eles ficam vibrantes e coloridos. Eu tentei buscar algumas coisas mais focadas nessa área também. Não é tão complicado fazer quanto parece quando vemos pronto, e é fácil encontrar vários tutoriais mostrando isso, mas posso até mostrar em outro vídeo um olho desse tipo aí, passo a passo. Bom, para cada etapa eu busquei inspiração e resumindo o processo que eu usei para quase todo o desenho, é mais ou menos assim. Aplicamos com um brush bem macio uma cor mais escura na região que faria sombra no nosso desenho, só para dar um voluminho e uma corzinha. E aí sim, em cima disso, começamos a aplicar com um brush mais duro os volumes no desenho, como aí onde eu marquei as partes mais escuras e divisão das mechas do cabelo. Dessa forma conseguimos um resultado muito legal e bem limpinho no desenho. O restante são detalhes de reflexo para deixar bem brilhoso. Para a roupa a mesma coisa, e como ela é bem clara, eu tentei deixar bem pouco contraste ali nas sombras do vestido para dar a sensação de algo mais suave e mais macio mesmo. Pareceu funcionar para mim. Também acabei eliminando algumas linhas para deixar ainda mais delicado, que era o que eu estava buscando desde o início. O restante são detalhes que se repetem. Para finalizar o desenho, tentei um fundinho básico também. Depois de tanto trabalho, é justo dar um fundo para o desenho mais decente do que aquele branco padrão. E me cobraram colocar aquele quadro ali atrás que estava no desenho original. Como o foco era na personagem voltar para o mangá, eu não pensei em perspectiva e nem cenário no início. Para mim funciona estudar uma coisa de cada vez. E meu interesse é no personagem. Achei um pouco complicado fazer isso depois do desenho finalizado, mas acabou que deu para fazer alguma coisinha e manter todos os elementos da cena também. Depois de um tempo pensando e inspirado em uma arte do Pedrada que eu vi esses dias lá no Discord, pensei em fazer uma mancha simples de fundo simulando o quadro e mais alguma coisa, e eu ia desfocar depois. E que bom que deu certo, porque eu acho que ficou muito melhor. E esse é o redazinho que eu fiz do desenho do Jan CB no estilo mangá. Dessa vez eu pude fazer com toda a paciência do mundo porque fez parte da minha volta pro mangá e do meu estudo. E isso é o melhor de poder fazer isso. Gostei da personagem do Jan que me inspirou a voltar pro estilo, da experiência e gostaria de saber de vocês se vocês topam mais mangá também pro canal. Deixa o like se curtiu o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!